Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, os Salmos 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Louvado seja Deus. Irmãos, é o que me veio avante de ler, esperando que esteja contido na leitura deste capítulo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. A Escritura, ela está ao alcance de todos, qualquer pessoa que sabe ler e tem a Escritura ao seu alcance, lê, pode alcançar grandes conhecimentos, como de fato alcança conhecimento daquilo que está oculto em Deus, porém manifesto aqui na Escritura. Mas existem coisas que, além daquilo que está escrito, também demanda a revelação do Senhor para aquele momento, que é o nosso caso nesta manhã. Aqui, nesta oração que é atribuída a Moisés, varão de Deus, ele descreve a fraqueza do homem e a providência de Deus. Ele inicia, então, já neste texto, falando com o Senhor, declarando que o Senhor havia sido para ele, para Moisés, refúgio, e ele afirmava que era de geração em geração, isto é, um refúgio, um socorro, que não era somente momentâneo, mas ele sempre existia e haveria de existir para aqueles que buscassem o Senhor. Descrevia também, irmãos, a eternidade do nosso Deus.
antes que os montes nascessem, ou que fosse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Eternidade não existe definição de duração, de tempo, porque é para sempre. Se uma eternidade é sempre, imaginemos uma eternidade de eternidade. Sempre existiu o Senhor, e Ele sempre foi Deus. E agora ele passa a descrever então, irmãos, a comparação, a condição do homem perante Deus. O homem não é só o sexo masculino, é o ser humano, as pessoas. Ele dizia assim: tu reduzes o homem ou as pessoas à destruição, e depois dizes: volvei, filhos dos homens. Então, os irmãos imaginam, por que ele escreve que as pessoas são reduzidas à destruição? Destruição é forma de desfazer alguma coisa que existe, acabar com alguma coisa. Mas no caso aqui, essa destruição é a vida do ser humano. Reduz o homem à destruição e depois diz: volvei, filhos dos homens. Quer dizer, voltai. Então, primeiro ele ordena a destruição e depois ele ordena a volta do homem para ele. Aqui reside, irmãos, o lugar onde começou a aparecer a misericórdia de Deus em favor do pecador. O homem foi reduzido à destruição por causa do pecado. Enquanto não havia o pecado em Adão e Eva, não existia morte, porque eles foram feitos, irmãos, para viverem sempre. Não havia morte. E a morte veio como consequência do pecado. Então, destruição, que é a morte, ela aconteceu por causa do surgimento do pecado na vida do ser humano. Então, o homem agora foi reduzido à destruição. Quando termina o seu tempo de viver na terra, ele é devolvido ao lugar de onde veio, ou seja, foi formado do pó da terra, e ele volta à terra outra vez, na sepultura. E não existe destruição maior do que esta, porque tem coisa que a gente destrói e depois reconstitui outra vez. Os irmãos veem com esse tempo que tem acontecido, essas tempestades que houve no estado do Paraná, foram destruídas as casas, mas daqui a um pouco as casas estão outra vez construídas no lugar. Agora, a destruição da vida ou do corpo do ser humano não tem retorno. Acabou, destruiu, já ficou somente na história, se teve nome na história. Se não, nem na história fica. Quanta gente que some, nem sabíamos que existia, e tão pouco sabemos para onde foi, porque foram reduzidos à destruição. Mas agora, irmãos, cumpre-se a ordem de Deus: volvei, filhos dos homens. Foi decretada uma volta do homem, dos descendentes de Abraão, para Deus. Ele fala aqui também, irmãos, da imutabilidade de Deus e da sua duração, que não se conta como ele vive ou existe de eternidade a eternidade. Então ele fala: 1000 anos para o Senhor, aos teus olhos, somos como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite, que alguém estava vigiando durante a noite e a noite já acabou. 1000 anos para o Senhor não é nada. E diz: tu os levas como corrente de água, o homem, como um sono, como a erva que cresce de madrugada, floresce, depois é cortada e seca. Somos consumidos pela tua ira, a ira de Deus por causa do pecado, e pelo furor do Senhor também ele decidiu e definiu a angústia para os que pecam.
consequência do pecado. E depois porque aqui, irmãos, ele faz sempre uma contraposição à posição de Deus. O que é o homem como nada? Os defeitos e a falibilidade do ser humano, a fragilidade do ser humano, a fraqueza do homem. E diz que a nossa duração é de 70 anos, alguns pela robustez chega até 80, ou até mais. Mas tudo isso é um sono, é um tempo que não é possível nem de esperar muito, porque passa muito rápido. E o que se vive depois dos 70, canseira e enfado, sofrimento. Depois então ele passa a perguntar ao Senhor: quem conhece o poder da tua ira e da tua cólera, segundo o temor que te é devido? E agora passa então as petições, a clamar a Deus diante da fragilidade como homem. Diante de tudo isso, ele dizia: então, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. É um pedido sábio isso aqui, irmãos. Contar os dias. Ninguém faz isso. A gente costuma contar os anos. E quando a pessoa muda de um ano para outro, ou seja, a sua idade passa a contar com um número maior agora, tem muitos que festejam, outros até lamentam, mas consideram. Agora, cada dia que passa, ninguém pensa nisto. Então ele falava: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance sabedoria, de ver que eles passam muito rápido e que temos um compromisso assumido contigo, de voltar para ti como tu ordenaste. Nós não fazemos isto, mas seria bom pensar nisto, de falar com o Senhor: Senhor, hoje para nós aqui é um domingo, mas esse domingo passa rápido, porque o sábado passou, nem percebi, quando vi, dormi e já acordei no domingo. Mas eu queria alcançar o coração sábio para contar os meus dias. Aí ele fala: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos, para todos nós. Aplacar é reter-se, porque a ira do Senhor dura só um momento. No seu favor está a vida. E nós vivemos pelo favor de Deus, porque no favor de Deus está a nossa vida. Vida deste corpo, mas a vida deste corpo dá para se contar a cada dia, ou até a cada hora. Se alguém quiser: meu Deus, já vivi, desde a hora que eu levantei até agora ainda estou viva, ainda estou vivo. A gente não pensa assim, porque estamos confiantes que vamos viver para sempre aqui. Aí ele dizia assim: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos nos dias que ainda restam para nós. E depois pede: Senhor, alegra-nos pelos dias que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Hoje nós estamos aqui, tem idosos, tem pessoas já, idade mais ou menos, outras crianças até. Mas a gente não pensa nisto, de pedir para o Senhor alegrar-nos em contrapartida aos sofrimentos que tivemos, para querer agradar ao Senhor. Porque esta aflição aqui não é a aflição normal do mundo, não, irmãos. É a aflição daqueles que querem voltar para Deus. Porque se estamos aqui nesta manhã, nós cremos que o intuito de todos é a volta para Ele. Porque aqui temos que ficar mesmo, já estamos aqui, mas lá ainda não chegamos, mas temos promessa de chegar lá. E aqui passamos aflições. Paulo escreveu que as aflições deste tempo presente não são sequer para comparar com a glória que lá em nós há de ser revelada. Então, irmãos, ele pedia: Senhor, já que nós temos sofrido tanto, mas dá um pouquinho de alegria para nós.
porque nós sofremos bastante pelos males que surgiram. Quantas vezes eu chorei na madrugada, querendo te agradar melhor e não consegui. Quantas vezes, quando caí em desobediência, derramei lágrimas querendo perdão, senti muita aflição, porque tu me afligiste pelo erro que eu cometi. Mas agora eu gostaria que o Senhor me desse um pouco de alegria por causa do sofrimento que eu tive quando eu errei diante de ti. Já ouviram alguém fazer uma oração desse tipo? Alguém alguma vez orou desse jeito? Reconhecendo o seu estágio de miséria nesta vida que temos perante Deus, e reconhecer então que estamos aqui porque a misericórdia de Deus, apesar da sua ira, ainda me sustenta aqui. Eu ainda estou de pé na presença de Deus. Então, Senhor, se é agradável a Ti, me dê um pouco de alegria de viver na graça do Teu Filho. Aí então, ele faz um outro pedido: apareça a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre seus filhos e sobre nós, a graça do Senhor nosso Deus. Olha que pedido sábio, irmãos. Pedir ao Senhor Deus que faça aparecer sobre nós a sua glória e sobre a nossa descendência também, porque nós não somos egoístas que oramos só por nós. Oramos por nós, pela nossa família, pela nossa irmandade, pelos que conhecemos e até por aquele que não conhecemos, pedindo que a glória de Deus que vier sobre nós também os alcance, e que sobre nós seja a graça do Senhor Jesus, que é o Senhor nosso Deus. Nós estamos hoje na graça de Jesus, que também era Deus. A graça do Senhor Jesus está sobre nós, e que isto não desapareça, porque enquanto ela estiver sobre nós, nós estaremos na condição de agraciados de Deus. Quando o anjo apareceu para falar com Maria, qual foi a sua saudação? Ele trazia a bênção que a humanidade não conhecia. Ele trazia o anúncio que a humanidade vivia num sufoco por causa das condenações e a ira de Deus que estava sobre o povo. E ele anunciava e disse a Maria: ó Maria, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Aquela hora ela recebeu a graça de Deus. E o que sucedeu com ela? Recebendo a graça de Deus sobre ela, passou a gerar Jesus Cristo no seu ventre. Estamos aqui, irmãos, agraciados de Deus. Aos agraciados de Deus, não é o pecado, a força do pecado e da maldade que vai nos levar longe de Deus, porque enquanto a graça estiver sobre nós, o pecado não terá poder sobre nós. Enquanto a graça do Senhor Jesus estiver nos cobrindo, o mal, o desejo ou a intenção das trevas de nos atingir, de querer nos fazer cair, nos tirar, nos afundar neste mundo, a graça nos guarda, irmãos, é uma proteção para nós. E hoje a oração de Moisés clama a Deus que apareça sobre nós a obra de Deus em nós e a sua graça também nos cubra. Então sirva para todos que estão ouvindo esta palavra nesta manhã o pedido que este servo de Deus fez, Moisés, pedindo que sobre nós aparecesse a graça de nosso Deus. Quem está aqui hoje quer sair daqui agraciado do Senhor, com a certeza de que está recebendo a graça, mas eu já tenho a graça. Você tem a graça, mas você quer receber nesta manhã os frutos desta bendita graça que está sobre ti? É o que o Senhor pode derramar sobre nós nesta manhã. Irmão, se lembra que na oração foi pedido que o Senhor derramasse os seus dons, visíveis e invisíveis, sensíveis para quem está fora, mas sensíveis para quem recebe.
Quem recebe a graça do Senhor Jesus passa a ser participante dos dons que Jesus prometeu. Subiu ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Dons são dádivas, são presentes que o Senhor dá para nós, irmãos, para nós lhe agradarmos. E por esse pedido, para que apareça sobre nós a glória do Senhor Deus e também a graça do Senhor Jesus, que confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Esta é a resposta da oração de muitos que nesta manhã ou nesses dias têm feito ao Senhor: Senhor, me agracie, me dê alguma coisa que eu preciso, eu quero te servir melhor, eu quero te agradar melhor, eu quero sentir a alegria enquanto a partir dos sofrimentos que eu tenho tido no passado. Se é esta a proposta de alguns aqui nesta manhã, então receba pela tua comunhão a resposta de Deus. Seja a graça do Senhor Jesus sobre ti, que ela te cubra nesta manhã e que os frutos delas apareçam na tua vida. E se aparecerem os frutos da graça na tua vida, você sairá daqui diferente como aqui vieste, na comunhão que tens agora, no desejo de coração que tu manifestas agora diante de Deus através da palavra. Receba como vindo dos céus a graça e as virtudes nela contidas. Seja cheia a tua vida da graça do Senhor. Confirmar as obras das nossas mãos. Irmãos, é tão difícil, é tão ruim, pessoas que fazem um trabalho para um terceiro, para alguém, está fazendo um serviço, foi contratado para fazer um trabalho para alguém, está trabalhando, fazendo o melhor que pode, caprichando, cuidando com zelo, com cuidado, dentro de todo o que é norma para que seja perfeito, mas nunca a pessoa que lhe contratou diz alguma coisa, nunca fala nada, não confirma. Ele está trabalhando, será que o que eu estou fazendo está agradando aquele que me contratou? Eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu não consigo fazer melhor, mas eu estou me dedicando. Senhor que te contratou e que te designou para produzir obras e para teres frutos de louvor, agora Ele está olhando, Ele pode confirmar as obras das tuas mãos. Depende um pouco de você. É como uma pessoa chega, irmãos, para aquela que contratou e diz: fulano, olha aqui, ó, eu fiz tudo o que eu pude aqui para te agradar. Está aqui. Tem algum defeito? Ficou alguma coisa por fazer? Errei alguma coisa? Fala para mim. Se eu errei, eu vou consertar. Se não ficou bom, eu vou melhorar. Dá para fazer essa proposta ao Senhor agora? Responda ao Senhor: Senhor, eu gostaria de melhorar, eu devo ter errado, devo ter feito muita coisa que não ficou bem feita, devo ter tropeçado e até nem sei, outra vez eu fiquei sabendo, mas agora eu queria que o Senhor olhasse as minhas obras e confirmasse as obras das minhas mãos. A Irmandade aceita esta proposta de Deus. Você quer que o Senhor confirme as obras das tuas mãos? Você quer que o Senhor confirme a forma de você viver, os teus caminhos, os teus pensamentos, que Ele te mostre o que tem que melhorar, o que tem que fazer para ficar mais bela a tua obra? Põe-te em comunhão agora. Foi pedido na oração que o Senhor derramasse dos seus dons. Isto é um dom, irmãos. O capricho, o zelo, a pessoa tem isso no sangue. Tudo que faz gosta de fazer bem feito. Tem gente que tudo que faz de qualquer jeito, faz mal feito, mas outros não. Tudo que eu faço eu quero fazer direito, eu quero fazer bem feito, para que alguém olhar possa ver que o meu serviço foi agradável. Você quer que a tua obra agrade ao Senhor? Põe-te em comunhão agora e a resposta vai vir do céu.
Se Ele se agradar de ti nesta manhã, sentado aqui neste salão, ou por este mundo afora ouvindo esta palavra, Ele vai te dar um sinal nesta hora. Ele vai te alegrar pelos dias que você foi afligido. Receba agora a alegria do Espírito Santo. Quem sente a alegria do Espírito de Deus canta, louva, glorifica a Deus, alegra-se com a presença de Deus. Vai embora daqui toda tristeza, toda angústia, toda contrariedade, e desça dos céus agora o prazer de cantar, de servir a Deus, de chorar de alegria. Glória ao nome do Senhor. Alegrou um pouquinho, irmão? Alegraste um pouco, irmã? Então saiba que o Senhor está se agradando das obras das tuas mãos. Homens bem-aventurados que vieram aqui nesta manhã, e mulheres também, que vieram aqui procurar saber como está a sua posição diante do Senhor, como é que anda o seu trabalho na obra, como é que anda o exercício do seu ministério perante o Criador, como é que anda a tua forma de louvar a Deus com o teu instrumento, de assentar-te neste órgão e louvar a Deus. A meia hora que você faz, o que ela produz? Quando você dedilha este órgão na comunhão, saiba que quem entra na mesma comunhão, o mesmo Espírito que te inspira para ensinar, ou melhor, escolher um hino e tocar, move os corações de quem senta aqui. Move o coração dos servos de Deus. Muitas vezes pela comunhão que você toca o órgão aqui, servo de Deus sentado aqui, pelo mesmo Espírito Santo, recebe a revelação da palavra. Glória ao nome do Senhor. É a obra de Deus, irmãos. E hoje o Senhor está disposto a alegrar o povo pelos dias que nós fomos afligidos. Bondade de Deus, amor de Deus. E Ele confirma as obras das nossas mãos. Deus seja louvado.